Vamos aliviar o estresse vendo um conservador apanhando? Michele Soares, ativista pelos direitos da comunidade trans, foi debater contra Ben Mendes, que eu conhecia como o repórter lá da Ronda do Consumidor, que ele ia nas lojas imitar o Celso Russomano. Mas aí o Ben Mendes decidiu que ia ser uma boa ideia ele debater o tema ideologia de gênero. Para resumir o debate, ele levou uma surra. Ele trouxe argumentos com a profundidade de um pires e isso é o necessário para angariar um carguinho de deputado do PL. Eu separei os melhores momentos desse debate, então aperta o like, o Hyde Park é de graça e bora lá. Eu gostaria de deixar bastante claro aqui que eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus. Ah, que jeito bom de começar um debate na esfera pública, né? Já conta pra gente também, bem, qual que é seu prato favorito? Arroz por cima ou por baixo do feijão, hein? Fala dos seus gostos pessoais pra gente, pô. Que time você torce? De onde que veio a sua família? Em caminho de paca, tatu caminha dentro? Creio na palavra de Deus e por essa razão eu vou debater com alguém que eu acredito fielmente que é a imagem e semelhança de Deus, embora respeite que ela seja ateísta. A fé é minha. Eu creio que ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, de forma nenhuma, eu quero transformar esse debate em algo que seja atentatório à dignidade de quem seja a imagem e semelhança de Deus. Eu repudio completamente qualquer tipo de assassinato. Você sabe que a comunidade evangélica tá biruleibe das ideias quando você tem que fazer esse disclaimer aí, hein? Ô, galera evangélica, eu vou debater com a mulher trans, não matem ela, viu? Jesus fica triste se matar qualquer amiguinho, hein? O quinto mandamento é não matarás. Então, sabendo que no Brasil, infelizmente, existem pessoas que morrem porque outras pessoas acham que têm o direito de matar, eu gostaria de deixar o meu repúdio a quem quer que seja que ache que porque alguém é diferente, essa pessoa merece morrer. Dito isso, você vai pro inferno, Michele. Não tem muito o que fazer, não. Eu sei que o Estado é laico, mas isso não anula o fato de que você vai pro inferno. Michele, nós sabemos, como pessoas públicas, que as nossas manifestações e posicionamentos no debate público, eles devem ser pautados com a máxima seriedade possível. Afinal, nós não estamos conversando sobre trivialidades. Nós estamos, na verdade, debatendo questões que afetam diretamente a vida e futuro das pessoas. Parece começo de redação do Enem, né? Posto isso, Michele, eu gostaria de te dar a oportunidade de corrigir algo que você disse que não é verdade no debate do Espectro. No minuto 2:37, um debate que já está chegando a 1 milhão de pessoas que assistiram. No minuto 2:37 a 3:03, você disse o seguinte, abre aspas, o Reino Unido, fazendo através de financiamento de uma pessoa bilionária, já vem esse movimento há muitos anos, que é da J.K. Rowling. Houve um passo atrás dado em relação às políticas de diversidade e acompanhamento de pessoas trans. Inclusive, o sexo das pessoas passou a ser, então, o balizador. Passou a não existir gênero, digamos assim. Então, a decisão do Reino Unido, ela não é uma decisão baseada na ciência. Ela é uma decisão política e ideológica. Pois bem, Michele, eu vou te dar a oportunidade de corrigir essa informação, que ela não é verdade. Qual informação que não é verdade? Você não citou qual que não é? É isso que eu disse. Você disse que é uma decisão política e ideológica. Você está incorreta. Essa foi uma decisão neutra e repleta de imparcialidade. O gênero social dos seres humanos, ele não é nem nunca foi binário. Isso não existe. A própria Torá e o Talmud, que são livros que servem como base dos primeiros livros da religião cristã, eles possuem 7 gêneros e depois 6 gêneros, tá? Nos livros anteriores à Bíblia cristã. Em outras sociedades, como as tribos Samoa, que tem as Fa'afafine e as Fa'afatame, que são pessoas que nascem de um sexo biológico X, mas expressam em um gênero diverso daquele sexo biológico.
No México nós temos as muxes, que são um gênero reconhecido. Na Índia nós temos as hijras. Na Tailândia nós temos as kaotei. Então o sexo, ele nunca foi e não deveria ser balizador para o gênero, até porque nós entendemos o sexo biológico há menos de 200 anos e aos poucos a gente vem entendendo mais. Até o entendimento do SRY, que é o fator determinante genital, a gente só descobriu nos anos 90, que é um dos processos inicializadores para a presença de uma genital. Então antes era o quê? O que era o que definia a genital, né? Então essa informação ela não é falsa de maneira nenhuma, porque não existe nenhuma relação da biologia com o gênero social das pessoas. Inclusive a gente define que nós somos divididos em 4 quadrantes como seres humanos, que seriam a nossa identidade de gênero, a nossa expressão de gênero, a nossa orientação sexual e a nossa orientação romântica. Olha a carinha do bem, de quem tá se segurando pra não gritar. Isso tudo é pecado que você falou aí. As nossas interpretações sobre o nosso eu estão muito mais ligadas aos nossos esquemas cerebrais do que propriamente ao nosso sexo biológico. Então esse reducionismo que é feito do sexo biológico também é errado. Por quê? Porque o sexo biológico humano não é binário, ele é bimodal. Por ser bimodal, significa que nós temos 2 picos de maior ocorrência de algumas configurações de sexo biológico e uma distribuição um pouco menor para além dessas duas. Só que a gente tem o costume de tratar o sexo biológico como se ele fosse binário. Então dizer que não é uma decisão baseada na ciência é olhar para a ciência e dizer existem pessoas intersexo. Dizer que não é uma decisão baseada na ciência é olhar para outras sociedades que têm gêneros diferentes, inclusive na história. As hijras são reconhecidas desde antes do ano 1200. Existem registros históricos anteriores à Bíblia sobre a presença de hijras. As kaotei na Tailândia, a mesma coisa. Então a gente não pode pegar e tentar olhar para o gênero binário estabelecido na cultura ocidental, que tem uma base religiosa cristã, e dizer, não, essa decisão aqui, ela não foi uma decisão ideológica, não, ela é uma decisão científica. É pura e exclusivamente ideológica, senão eles seriam separados gênero e sexo. Muito obrigado, era só essa minha dúvida. Michele, você disse no debate do Spectrum que ela é uma decisão política ideológica. Só que na verdade não é, Michele. Eu trouxe aqui hoje, inclusive, a decisão. E quem quiser ter acesso aqui pode ter acesso à decisão. É o julgamento da Suprema Corte do Reino Unido. Não é uma decisão ideológica e política. É a Suprema Corte do Reino Unido. E ela começa já no ponto 1 do julgamento, que é uma apelação. Ela reconhece o risco de alguém sofrer discriminação. Ela coloca as mulheres historicamente como pessoas que sofrem discriminação. E mais abaixo, pelo contrário do que disse a Michele no debate do Spectrum, ela diz que, por outro lado, a comunidade trans é duplamente, historicamente e atualmente, uma comunidade vulnerável, cujo parlamento tem mais atenção recentemente para proteger e dar as provisões estatutárias. Ou seja, o julgamento ele não começa atacando a comunidade trans. Pelo contrário, o julgamento ele não está sendo político-ideológico para retirar direito de pessoas trans como se fosse uma ideologia. Não, o julgamento é porque quem levantou a questão foi os apelantes é o For Women Scotland, que é uma... Calma, Michele, relaxa, Michele. É uma organização feminista voluntária cuja campanha quer fortalecer... Michele, esse aqui é um documento legal. Quer fortalecer os direitos das mulheres e das crianças na Escócia. E aí, o julgamento, ele está não em questões de ideologia, não em questões a negar o que a Michele trouxe aqui, como já existindo em outras civilizações, transgeneridade. Não, transgeneridade. O debate da decisão do Reino Unido é puramente legal para interpretar um ato de
o ato 2010, que é o ato de igualdade 2010, que esse ato de igualdade 2010 está aqui, quem quiser ler, eu não estou falando palavras da minha cabeça. O ato de igualdade 2010 deixava em dúvida o que é mulher e o que é homem para fins de direitos, não de discriminação. Para fins de quê? Vamos lá. O ponto X, ela diz que interpretar sexo como sexo certificado cortará as definições de homem e de mulher e, pelo contrário, protegerá as características de sexo de uma forma incoerente. 1900, o que foi? Tá aqui, tá pra você. Eu conheço a decisão, eu tô admirada com como tu tá lendo ela. Não, tá em inglês, você quer que eu leia em inglês, você traduz? Que você é da... Eu falo inglês. Então, aí eu leio em inglês e você traduz. Você pode. Não, porque você tá... Porque a forma como você fala parece que eu estou fazendo uma tradução equivocada. Não, a sua tradução está correta. A sua interpretação que é feita de uma forma burra. As palavras homem e mulher foram trazidas para a América durante a colonização europeia. Não é como se os indígenas aqui antes tivessem esses dois conceitos separadinhos em duas categorias. Tipo, não, homem gosta de futebol e mulher gosta de salão de beleza, né? Isso é política e ideologia também. Então, essa decisão do Reino Unido é 100% político-ideológica, tá bom? Agora, de volta para o zagueiro Miranda do São Paulo. Valeria a EA, ou Equality Act, de 2010, e aí ela dispõe que homem e mulher será reconhecido de acordo com seu sexo biológico. Não tinha absolutamente nenhuma motivação ideológica. As leis não têm nenhum tipo de ideologia, né? Às vezes eu acho que falta pra essa galera ler no dicionário o conceito de ideologia, sabe? Se tiver alguém de direita vendo esse vídeo aqui, eu vou ser o seu chat GPT agora. Vamos ler a definição de ideologia no dicionário. Disse.com, vamos lá. Ideologia: reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais, políticas, etc. Reunião das ideias características de um grupo, de um período e que marcam um momento histórico. Ciência da origem das ideias. Estudo das ideias, de modo abstrato. Doutrina das ideias. Pronto, li uma penca de definição de ideologia, hein? Isso pra gente concluir que, pra uma coisa não ser ideológica, ela tem que não trazer ideia nenhuma. Se bem que até trazendo ideia nenhuma dá pra ser ideológico, né? Olha o Olavo de Carvalho. Teu gênero é homo, o teu epiteto é sapiens, tu é homo sapiens. Não existe gênero homem na biologia, nem gênero mulher na biologia. Então fazer uma lei que tenta basilar certas decisões pela biologia é uma coisa burra, porque uma pessoa que tem uma genital ambígua, ela é o quê? Ela é homem e mulher, ela tem os direitos de homens e os direitos de mulheres, ou as proteções de homens e as proteções de mulheres. Bom, Michele, a minha sugestão é que a gente chame essas pessoas de X-tudo. Qual é a característica necessária, então, para que alguém seja enquadrado como mulher? Qual é a característica necessária para que alguém seja enquadrado como homem, em que, nessas características, tu possa garantir que todas as pessoas que você entende serem mulheres estão incluídas nela e que todas as pessoas que você entende ser homem estão incluídas nela. Lembrando que você tem que dar um jeito de encaixar os intersexos aí também. Essa é a minha pergunta. Ok, 5 minutos, bem. Então, para concluir ao que eu estava falando na outra rodada, não é uma decisão política ideológica, como a Michele deu a entender no debate do Espectro, é uma decisão da Suprema Corte para dar um esclarecimento a um ato de igualdade. Sendo que a exposição de motivos, ela coloca justamente o contrário do que a Michele disse. Respondendo a sua pergunta, Michele, eu vou ficar com a decisão da Suprema Corte do Reino Unido. Respondendo a sua pergunta, eu considerarei, conforme a decisão do Reino Unido, que homem é conforme o seu sexo biológico, mulher é conforme o seu sexo biológico, e intersexo, a própria ciência ela já responde o que é intersexo. Intersexo é uma variação, certo? E nós não estamos falando que não existe, é óbvio que existe, mas existir uma variação não isola os pressupostos anteriores. Essa é a resposta? Essa é a resposta. Você pode acreditar que foi isso aí que eu consegui elaborar mesmo. Eu não estou aqui para aprender, Michele. Eu não estou aqui nem para falar a minha opinião, Michele.
Eu estou aqui para falar a opinião do Reino Unido. Chega a ser um nível muito inicial dizer que, eu vou ficar com a decisão do Reino Unido do sexo biológico. O sexo biológico, ele não é caracterizado por esse guarda-chuva chamado sexo biológico. O que é o sexo biológico? Nossos cromossomos, os nossos hormônios, as manifestações de alguns genes nos nossos corpos, as características primárias e secundárias dos seres humanos. Então, quando eu te pergunto qual é a característica necessária para que tu atribua alguém como sendo homem ou alguém como sendo mulher, eu estou procurando que tu me diga, dentre as características sexuais dos seres humanos, qual é a característica que define alguém como homem e qual é a característica que define alguém como mulher. O homem é o que arruma o carro e deixa a casa bagunçada, a mulher é o contrário. E é por isso que eu digo que é uma decisão político-ideológica, porque no momento que ela passa a ignorar a ciência e ela tenta balizar num nível raso de conhecimento, um nível de sexta série de escola, que tu pega um livro de ciências da sexta série e tu vai ver essa informação lá. Qual informação? Essa informação de sexo biológico ser macho e fêmea. Quando tu vê isso só no básico, tu diz assim, então pra que as pessoas estudam para além daquilo? Por que as pessoas começam a estudar variações sexuais, variações cromossômicas, desenvolvimento sexual? Entende? Não dá pra gente se basear num conhecimento raso que vem de um livro de sexta série e dizer que essa decisão não foi política e ideológica. Porra, chamou de sexta série, hein? Eu não deixava. Vai deixar? Falou que sua mãe deixava o arroz queimar pra correr atrás de pipa. Eu gostaria que você dissesse pra mim, o que é transfobia? Tá. Eu vou responder para além disso, inclusive. Pois não? A transfobia basicamente é o ato de demonstrar uma aversão ou tomar uma discriminação em relação à condição transexual de uma pessoa. Da mesma forma como a gente, quando vai definir racismo, por a pessoa ser preta. Dentro da comunidade trans, quando a gente fala de transfobia, tudo aquilo que busca invalidar a identidade de gênero de uma pessoa que faz parte do seu direito como cidadão, de ter a sua própria autopercepção, de ter a sua identidade respeitada, de ter o seu nome respeitado, de ter os seus direitos respeitados, toda vez que há uma tentativa de violação de alguma dessas coisas, o motivador disso é o fato da pessoa ser transexual. Se o motivador disso, essa tentativa de violação, essa tentativa de remoção de direitos, essa tentativa de desrespeito, parte do fato da pessoa ser transexual, há então uma demonstração de aversão à transexualidade. Portanto, transfobia. Sobre o comentário que você fez de ser jocoso, o que eu estou dizendo é que na sexta série a gente aprende que existe macho e fêmea. E a gente para no aprendizado, na sexta série, de que existe macho e fêmea. A gente não vai para mais além. A gente não estuda, por exemplo, que existem crustáceos que se desenvolvem metade macho e metade fêmea, ou aves que se desenvolvem metade macho e metade fêmea, ou peixe tipo o bodião, que ele pode alterar o seu sexo, substituindo então o peixe dominante ali e deixando, por exemplo, de ser uma fêmea e passando a ser o macho dominante. O cerrado estriano, que é um outro peixe que pode no mesmo dia trocar o seu sexo inúmeras vezes para facilitar o acasalamento. Teve também o caso do pastor de calcinha esses tempos aí, né? Desculpa, gente, eu não consigo deixar o assunto sério muito tempo. Se tu usar isso como base, tu ignora, por exemplo, que uma pessoa pode ser XY, o seu gene SRY não ser ativado, o seu grupo de células, que é chamado de primórdio bipotencial, não ter a carga genética necessária e essa pessoa não desenvolver um pênis. Então ela vai vir com uma configuração cromossômica sexual de macho, mas vai ter todas as características primárias dela de uma fêmea. A cara do Ben Mendes nessa hora tá tipo, peraí, não entendi, mas é viado ou não é viado? Eu me baseio na ciência do Centro de Ciência Sexual da Alemanha, por exemplo, do Magnus Hirschfeld, de 1919, que foi um dos primeiros alvos do exército nazista pela sua pesquisa com gênero e sexualidade, onde lá, já em 1919, muito antes de qualquer escrito de Simone de Beauvoir, ou de qualquer dessas feministas que são citadas hoje em dia aí, eles já conseguiam tratar pessoas de acordo com o seu gênero, de acordo com a sua variação de gênero, com a sua variação sexual. Então a gente tem um retrocesso muito grande, um atraso muito grande nas pesquisas disso, e acabam tendo essas loucuras da NHS fazer uma coisa e a gente tentar herdar e não olhar para o que a gente aplica aqui, porque em 1933 o exército nazista foi lá no hospital do Magnus Hirschfeld, pegou todos os livros, toda a pesquisa,
toda a medicação e queimou. Uma das primeiras queimas de livros foi feita pelo exército nazista em material de ciência sobre diversidade sexual em 1933. E vocês acham que não tinha broderagem no exército nazista? Eu duvido que não. Aqueles alemão metido ariano olhando pro corpo um do outro, tipo... Nossa, que raça superior, hein? Duvido que o Hitler não pedia pro soldado mais bonito gozar no bigodinho dele. Queimava os livros porque fazer proibido é mais gostoso, né? Aí ele queimava os livros e depois ia queimar... O fato de algo não ter tratamento não significa que aquilo não seja, de fato, um transtorno mental, certo? Existem uma gama de doenças que não têm um tratamento curativo, mas não deixam de ser doença por causa disso, certo? Então, você me perguntar como que a gente trata isso, eu vou interpretar a sua pergunta de tratar como no sentido de dar assistência a isso, com psicoterapia, com acompanhamento psiquiátrico, com apoio, com suporte, é assim que trata. Essa a resposta? É. Tá. Tem tempo para comentar? Sim. Tem 3 minutos para comentar. Então, assim, com a tua resposta, eu não consigo entender qual é a dificuldade. Você sabe qual é o tratamento, que é justamente o acompanhamento. Sim. Através do acompanhamento, a gente descobre, então, se uma pessoa realmente é trans, se realmente uma transição social ou uma transição médica é recomendável para aquela pessoa. E isso é feito por um corpo médico que se baseia na ciência para fazer isso daí. Então, se o tratamento é o acompanhamento e o resultado do acompanhamento pode ser a transição de gênero... Aí continua acompanhando, Não gosta de companhia? Vai fazendo acompanhamento com o médico, Se for no mercado, pede pro médico te acompanhar. Ou no estádio, vê o jogo. Faz o acompanhamento com o médico. Quanto a Michele, eu a reconheço, não sei se isso seja importante, mas eu a reconheço como travesti, com todo respeito. Mas eu não a reconheço como mulher. Certo? É só para colocar isso. Mas eu não estou dizendo que ela tenha doença mental, porque eu não fiz consulta com ninguém e nem tenho capacidade de fazer diagnóstico. As pessoas constantemente tentam remover o direito de pessoas LGBTs de usarem o banheiro. Sabe os riscos de tu ter que prender a urina horas a fim, né? Porque tu não pode usar um banheiro, porque tu sofre um risco de causar uma lesão. De causar uma lesão nos teus próprios órgãos. Então eu acho muito... temerário da tua parte, especialmente sendo um futuro profissional da saúde e da medicina, que tu ignore que o bem-estar da pessoa trans também tem que estar na tua cabeça. Mas eu não ignoro. Mas tu não ignora, mas no momento em que tu não ignora, tu atribui pra mim o gênero que tu acha que eu tenho, ignorando qual é o meu gênero. Mas isso mas não eu não cancelei o seu gênero. Mas isso não é a minha percepção. Ou seja, não é a minha. Não importa, mas não importa. Mas não importa. Eu poderia ter uma percepção sobre você e não muda quem você é. Isso, exatamente. A grande questão é que, através da sua percepção, você acaba defendendo essas políticas que esses caras estão tentando passar. Porque você é um cara influente, você é um cara que tem voz ativa e que vai, através do terrorismo estocástico, que é isso que você faz, essa vilanização dessa comunidade, dizer não é mulher, é travesti, não reconhece como mulher, esse terrorismo estocástico é que gera violência contra nós. Mas, Michele, vamos lá, você tem que entender o seguinte, o meu pastor fala que ser trans é pecado, certo? É isso. Citar uma publicação do Wall Street Journal é desonestidade. Porque eu posso publicar qualquer merda no jornal Zero Hora na Folha de São Paulo. Mas você não é chefe de psiquiatria do hospital mais respeitado dos Estados Unidos, Mas Michele. eu poderia ser chefe da puta que pariu e não faria diferença nenhuma, Michele, entendeu? Okay, a diferença, ela faz no seguinte. Quando a gente tem uma pesquisa com método, com amostra, com grupos de controle aplicados, com robustez do estudo, quando a gente sabe qual é o grau de impacto daquele estudo, em qual revista ele foi publicada, se ela passou por revisão de pares, se ela foi feita depois parte de um review sistemático, o que aconteceu com aquele estudo. Simplesmente tu publicar no Wall Street Journal não quer dizer absolutamente nada. Eu perguntei o que é tratamento biológico. E aí tu vê que as pessoas não podem mudar sexo. Sexo é uma... Eu, Michele, foi o chefe de psiquiatria, eu não disse isso. E eu tô citando. E eu endosso, sexo, mas eu não disse isso. Eu também endosso.
Porque o sexo, ele é imutável. O que tu pode mudar é tua epigenética através das alterações hormonais do teu corpo. Mas tu não muda as características primárias que vieram no teu corpo, tu as altera cirurgicamente. Mas isso não muda teus cromossomos e não muda os teus genes. Ótimo, Só que perfeito, isso então é continua. sexo e não gênero. E quando tu tenta fazer essa associação de que gênero e sexo são as mesmas coisas, é uma associação simplesmente burra. E eu achei que tu vinha pra um debate pra ser mais honesto, mas tu passou fazendo apelo à autoridade o tempo todo e agora, nesse último, eu cheguei a cansar disso. Tá certo, Michele, você ter cansado disso não é problema meu. Infelizmente. Bem, agora, consideração final. A gente, vamos Não, ler um vamos pro superchat, pode ser? É Pode problema ser? seu você ter cansado, não E meu. aí, Entrou na mente do Caba. Michele falou que ele fez uma associação burra. Aí, meu amigo, alugou um imóvel na mente do Pocatelha. Eu só quero deixar pontuado aqui, Michele, que eu iniciei esse debate te respeitando e eu pretendo terminá-lo te respeitando. Você não vai ouvir eu te adjetivando com nenhum adjetivo pejorativo. Você não vai ouvir eu te chamando de burra. Pelo contrário, eu considero a sua capacidade intelectual, eu considero a sua inteligência fora do normal. E por respeito a você, mesmo que eu esteja cansado, eu não vou dizer para você que estou, porque eu vim para um debate. Então, para um debate, eu vim preparado para debater. Agora, se você estava esperando encontrar um fundamentalista religioso que iria colocar a Bíblia aqui na sua frente e ficar falando sobre argumentos bíblicos, Aí você vai para um debate com o Lucas Pavanato. eu trouxe ciência para você, o que você chama de argumento de autoridade na comunidade científica, isso se chama de quê? De referencial teórico, não é argumento de autoridade. Você, quando eu trago todos esses autores, isso te gera um desconforto e você diz que eu estou usando argumento de autoridade quando você também o fez. Você disse que você tem estudos de pessoas que têm muita experiência em estudos de transexualidade, você citou uma porção de autoridades no tema. Usar autoridades no tema é responsabilidade, não é nenhum tipo de tentativa de invalidar o debate, é responsabilidade. Eu preciso ser responsável, eu sou uma pessoa acadêmica, então eu preciso citar as minhas fontes, porque as minhas fontes não são tiradas de militância, elas são tiradas da ciência. assim, é ruim, ô bem, porque Não tá, era tá não, eu sei, mas eu falo assim, eu não acho, porque era pra você comentar sobre a pergunta. Não, mas não vou comentar, sobre a pergunta, não vou comentar sobre a mas você pergunta. quer falar alguma coisa sobre isso? Não, Michele? eu fui chamado de burro, que aí eu vou fazer, inclusive... Eu fui chamado de burro. Quando eu falei... Peraí. Esse é o nível do debate que o Três Irmãos quer propor? Eu acho que não. Tu tá muito sensível, bem. Não, Quando eu falei... Jamais, Quando eu falei... Jamais. Cansei, Eu só exijo quando respeito. eu falei... No finalzinho do debate ele começou a espanar. Você está falando que eu sou burro? Cansei, eu cansei do apelo à autoridade. Então Apelo à autoridade. Você quer senso comum? Não. Então tá bom, quando eu citei, por exemplo, o artigo da JAMA Pediatrics, eu dou o ano eu dou o ano da publicação, Isso é o quê? eu dou a amostra. Isso é argumento de autoridade, Michele. Isso, só que é um argumento de autoridade em que ele diz qual é o estudo, como ele foi feito, qual a amostra do estudo, para que qualquer pessoa possa pesquisar. Eu não fiz cheguei, a mesma coisa, eu não Michele. cheguei de... Eu não, citei você os citou nomes dos autores, Michele. Isso, e não E os onde está artigos, publicado? não a pesquisa, Michele, eu não citei a amostra. 39 Mas tá artigos tudo do Conselho bem. Federal Então, de tipo Medicina assim, e você decidiu que você não ia aceitar. Eu li os artigos, esse que é o problema, bem. Então eu não posso fazer esse nada. que é o problema, Você não pode dominar tá? o meu argumento. Você não pode dominar o meu direito de expressar. Sim, mas você pode dominar meu gênero, né? Mas a grande questão... Quem falou que eu quero dominar seu gênero? Só deixa eu comentar aqui. Você tá muito sensível, Só pra... Michele. Não, eu tô... quando eu digo que eu cansei do apelo à autoridade, bem, cansado pela autoridade é isso. Vai ser senso E comum quando a partir de você agora, tá bom. e quando você disse que o meu gênero era aquele que você determinou, que você percebia, isso foi a sua primeira demonstração de desrespeito, porque o meu gênero não é teu. Não é tu que define meu gênero. Eu disse que... Mas não é você que decide a forma como eu interpreto, Michele. Mas a minha existência não é passível da tua interpretação. Em qual momento que eu fui atentei contra a sua ideia? Tu acha? Exatamente. Foda-se. Quando tu fala... Não é perdão, não pede perdão. Eu tô pedindo perdão quando tu... Foda-se, perdão Deus. Esse debate começou assim. Bom, o cientista fulano de tal fez uma amostragem X
E as conclusões de sua pesquisa foram que, no final do debate, foda-se a tua opinião, ninguém ia querer comer esse teu rabo seco aí também, não. O argumento de autoridade é silenciador. Não, a minha identidade... Então eu não posso falar. Da minha identidade? É. Por que tu tem direito de falar da minha identidade? Eu posso falar sobre o quê? Eu tenho direito de expressão. Não, mas tu não pode atribuir a minha identidade pra mim. Negativo. Eu não posso determinar a sua vida. Mas você determinou a minha identidade. Não, a forma como eu a leio. Eu disse a forma como eu a leio. Eu tenho o direito de ler de qualquer forma, Michele. Tu tem direito de fazer qualquer você tá querendo coisa. Me censurar Agora na liberdade do meu pensamento. Ah, não. Aqui não vai. A liberdade do meu pensamento é minha. Tu pode pensar o que tu quiser. Isso. A minha identidade é minha e não tua. Você pensou que eu sou burro e tá tudo bem. Eu pensar algo sobre a sua identidade... Tá bom, não, a gente veio... Vamos fazer a gente veio de uma forma... controlar os 5 todo mundo elogiando. Todo mundo elogiando. Ficou muito sensível. A gente veio de uma forma... Eu entendo que o Três Irmãos Podcast não quer transformar o canal deles no canal do Vilela, aquela bagunça. Mas de vez em quando, deixar uma troca de farpas assim deixa o debate melhor. De vez em quando, o pau tem que quebrar. Fazer o quê? É a regra da vida. Mas ela pode me chamar de burro, porque essa é a forma como ela me chamou de burro. Cara, eu não falei pra ti que... Eu falei bem, tu é burro em nenhum momento. Tá ok, Michele. Mas tudo bem. Agora, tu invalidar meu gênero é de boa. Eu posso permitir isso, eu tenho que aceitar de boa. Eu nem te critiquei naquilo. Você quer controlar o meu pensamento, Michele? E você quer controlar que eu te ache burro? Não. Ah, então tá, cara. Então tu tá reclamando eu só disse que você chamar alguém num debate de burro é falta de respeito. Se tu quiser chorar, vai na tua rede social e chora à vontade. Eu só disse que é falta de respeito. Chora à vontade. Mimimi não é comigo. Eu estou exercendo a minha liberdade de expressão ao achar você uma pessoa de uma burrice sem fim. Gostei, achei que deu um bom arco final pra esse debate. Chega de escutar crente falando crentice. Eu queria mandar um salve pra galera que mandou uma contribuição na chave Pix do canal nos últimos dias. Um salve para Pedro Guilherme, Hernani Lima, Felipe Leal, Luiz Carlos, Pedro Olivieri, Alexandre Luiz, William Arboleia, João Paulo Yamaguchi, André do Carmo, Edismar Figueiredo, Felipe Barbosa e João Gabriel. Muito obrigado a todos. O dinheiro de vocês foi usado para sustentar uma família. E se você quiser e puder contribuir também, a chave Pix está aqui embaixo. Eu almocei hoje, mas o almoço de amanhã depende de você, porque eu estou com literalmente R$1 na conta. É isso, mantendo a sanidade mesmo no fundo do poço. No dia 12 de dezembro eu vou fazer um show em Curitiba. Estão quase todos os ingressos vendidos, mas ainda tem alguns lugares sobrando. Então se você for de Curitiba ou região, aparece nesse show. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário. E aí na tela final eu vou deixar uma live comentando alguns debates que eu assisti, mas não tive tempo de fazer um conteúdo específico que nem esse. Mas fica aí uns comentários das últimas tretas que eu assisti. Demorou? Clica na tela final e assiste o vídeo que é de graça. E se você assistiu até o final, deixa um comentário escrito: Ben Mendes ficou transtornado. É nóis!